Foi top? Meus parabéns. 2019 está chegando ao fim, irmãos. Mais 2 semanas e a gente se despede do ano. Mas esse é um domingo especial para mim. Durante 2 semanas eu tenho meditado nessa porção da palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. E eu estou seguro de que o nosso Deus vai falar poderosamente ao meu coração e ao seu. Eu convidaria você então a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Dos evangelistas, Lucas é um dos mais precisos em termos de historicidade. Ele levou muito a sério esse negócio de pesquisar e procurar todas as evidências e dados históricos que ele podia para registrar o seu evangelho de modo convincente acerca das coisas que aconteceram no ministério do Senhor Jesus Cristo. É um dos textos originais mais difíceis de se ler e de se estudar. O grego de Lucas é um grego polido, o vocabulário dele é riquíssimo. Diferente do Evangelho de João, que é um grego simples, fácil de você entender, Lucas ele tem uma composição bastante profissional, vamos dizer assim, em termos de texto original. Mas eu tenho certeza absoluta que, assim como Deus inspirou Lucas para escrever o texto em grego, pelo seu Espírito Santo, ele tem preservado a essência do seu evangelho, e é essa essência do evangelho do Senhor Jesus Cristo, registrado por Lucas, que eu queria compartilhar com vocês hoje pela manhã. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe na leitura desse texto sagrado, que ao longo dos séculos tem abençoado milhares e milhares de vidas. Amado e bendito Deus, nós fomos atraídos aqui nesse lugar, nessa manhã, pelo Teu bendito Espírito, que esse Espírito, ó Deus, que estava com Lucas, estava com Mateus, Marcos e João, ele venha, Senhor, nessa manhã, iluminar os nossos olhos, e que nós possamos, Senhor, ver e entender claramente qual o propósito do Senhor para as nossas vidas no início do século 21. Que nós sejamos, Senhor, ministrados pela Tua palavra, e que cheios, Senhor, do Teu Espírito, nós possamos ser instrumento de bênçãos em Tuas mãos. Nós oramos no nome precioso de Jesus Cristo. E você diz? Amém. Lucas capítulo 1, nós vamos ler do verso 26 ao verso 38. Uma porção da palavra de Deus que sempre que eu leio, eu fico arrepiado. Só pela leitura desse texto você vai entender por quê. O texto começa dizendo assim: no 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidadezinha pequena da Galileia. Irmãos, por que isso é importante? Vamos começar por aqui. Há mais de 400 anos que Deus fica em silêncio. Nenhum profeta é levantado durante um período longo da história de Israel. Deus se encerra em silêncio, e Ele prepara o terreno, Ele prepara o ambiente, Ele prepara não só em termos de língua, de política, mas Ele prepara em todos os sentidos. Ele se cala, para que quando Ele viesse a falar novamente, a atenção do seu povo estivesse sendo voltada para Ele, sem nenhum ruído, sem nenhuma interrupção. Mais de 400 anos se passaram, e Deus envia o seu anjo Gabriel, aquele que vivia na presença do Senhor,
a falar primeiro com Isabel e depois com Maria. Verso 27 diz assim: ele enviou Gabriel a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria então pergunta ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Que texto extraordinário, irmãos! Que coisa fantástica! Nós estamos diante de um momento da história, que é um momento crucial, é a plenitude dos tempos se cumprindo. A promessa que havia sido feita a Adão e Eva no Éden está se cumprindo agora, no nascimento de Jesus. A virgem conceberá e dará à luz um filho. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, já havia prometido isso. Quando Deus fez a promessa para Eva, ela ficou confusa. Ela esperava que o seu descendente imediato fizesse a restauração da comunhão com Deus e fizesse o resgate do homem perdido. Por isso que quando Caim nasce, ela dá uma festa, ela enche bexiga, língua de sogra, doce, beijinho, brigadeiro, tudo que tinha direito. Quando Caim nasce, Eva dá uma festa e diz: com a ajuda do Senhor tive um varão homem. Quando Caim mata Abel, ela descobre que erro terrível, que engano absurdo foi esse que eu cometi. Ela cria que Abel era que faria então o resgate, não Caim. Quando ela concebe novamente, dessa vez 7, uma nova festa é feita. E ela diz: novamente com a ajuda do Senhor concebi e dei à luz a um menino. Na expectativa e na cabeça de Eva, era o seu descendente imediato que faria o resgate e restauração da comunhão com Deus. Mas a promessa não foi para Adão e Eva, a promessa foi para Eva. A mulher daria luz. Mais tarde nós descobrimos, por meio do profeta Isaías, que não era pela participação humana que ele nasceria. Era por uma intervenção divina. O ser que nasceria da mulher, ele teria característica e essência humana, 100% homem. Mas para que pudesse fazer o resgate e o reparo pelo pecado do homem, ele tinha que ter o mesmo caráter e a mesma essência do ofendido. Ele também tinha que ser 100% Deus. Para pagar pela ofensa, tinha que ter o mesmo calibre, a mesma igualdade daquele que foi ofendido. Portanto, o plano de Deus é que da mulher
nasceria o Redentor, com a intervenção do próprio Criador. Nós estamos diante de um texto que é super interessante, porque é exatamente 6 meses depois de Isabel, parenta de Maria, ficar grávida. Então, na verdade, Lucas, ele não começa com o relato do Messias, ele começa com o relato daquele que prepararia o caminho para que o Messias viesse. Ele iria preparar o coração do povo de Deus para receber o Cristo Redentor. E já era o 6º mês de gravidez de Isabel. Nesse enredo todo, o texto diz que Maria então vai visitar Isabel. E quando Isabel ouve a voz de Maria, a criança que estava no ventre dela, ela salta, ela se mexe, ela reage ao som da mãe, daquela que daria a luz ao Salvador. Isso é extraordinário, irmãos. Sabe por quê? Porque se isso não acontecesse, nenhum de nós aqui teríamos a mínima oportunidade ou chance de nos aproximarmos do Deus Santo e Soberano, que é o nosso Deus. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, antes de enviar Moisés, Ele tem uma conversa particular com Moisés. Em Êxodo nós descobrimos um dos desejos mais profundos do coração do nosso irmão Moisés, era ver a face de Deus. Foi o pedido que ele fez para Deus: Senhor, eu não preciso de nada, eu só quero ver a tua face. E Deus fala para Moisés: eu vou abençoar você, eu estarei com você e andarei ao seu lado, mas nenhum ser humano pode ver o meu rosto e continuar vivo. Se você está entendendo o que Deus está falando para Moisés, você vai entender a profundidade desse texto que nós estamos lendo agora. É o Cristo, é o unigênito de Deus, que está se manifestando à raça humana, aquilo que não poderia ser visto pelo ser humano, por ser humano nenhum ser humano poderia ver a Deus e continuar vivo. Mas o unigênito do Pai, o Filho único em essência do Criador, Ele se fez carne e habitou entre nós. Nós pudemos ver o que era impossível de ser visto, a glória de Deus. Ele manifestou a glória de Deus, para que eu e você pudéssemos ter novamente acesso direto à comunhão com o Pai. Isso para mim é simplesmente maravilhoso. João, quando ele fala acerca disso, ele diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas vieram existir por meio dele, e sem ele nada poderia existir. No verso 14 ele diz, de João capítulo 1: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como do unigênito Filho de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor, amém? Isso é poderoso demais. Eu estou me derretendo aqui, irmãos, de alegria, de gozo. Eu estou quase explodindo, porque isso é maravilhoso demais. Não dá para se conter com isso. É muito bom. Agora, o interessante é que o verbo lá em João não é um verbo passivo, pastor. Jesus não foi feito
Ele se fez. Ele não foi feito. Vocês estão entendendo o que isso significa? Jesus nunca foi criado, irmãos. Ele sempre existiu. Ele estava no princípio com Deus desde sempre, desde a eternidade. Ele era o vocábulo de Deus. Sempre existiu. Quando ele, na plenitude do tempo, como Paulo diz aos Gálatas no capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, aprove a Deus enviar o seu filho, nascido de mulher. Ele não foi feito, ele se fez carne e habitou entre nós. Por isso o tema da nossa mensagem de hoje é: Jesus, o Senhor dos impossíveis. Aquilo que era impossível para o homem é mamão com mel para Deus. Aquilo que nós achamos que o homem é impotente, e o nosso Deus faz com as mãos nas costas. O que nós vamos ver hoje é o verbo de Deus, que de maneira miraculosa, poderosa demais para eu conseguir entender. Eu não consigo conceber toda essa verdade. Como pode o Senhor que criou todo esse universo, e o universo, irmãos, ele é imenso. Nós somos uma poeira no meio desse universo. Aquele que criou todo o universo, ele decide assumir uma forma humana como eu e você. Isso para mim, eu entro em crise. Porque como pode o eterno se tornar um embrião e se desenvolver dentro de um ventre materno, de uma mulher? Isto se chama impossível. Isto é simplesmente impossível. O mundo inteiro receberia um impacto e deveria se acostumar com a manifestação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E a história da raça humana se divide entre antes e depois do filho do carpinteiro, que nasceu em Belém da Judéia, mas que cresceu na cidade de Nazaré. Amém, irmãos? O que é o Natal? Natal é dia de comer Chester, sem dúvida. Tinha que ter, né? Rapaz, eu amo Chester. Na verdade, você só encontra Chester nessa época do ano. Eu não entendo por quê. Porque para mim o Chester é mais saboroso do que o peru. O peru é meio seco. Se você não souber temperar bem, ele fica... Mas Natal não é época simplesmente de comer peru e Chester. Apesar de eu amar esse prato, e eu vou aproveitar, lógico, quem sabe eu consiga comer, deixa eu explicar, de dezembro a fevereiro, uns 3, não só num dia, claro. Mas o Natal é mais que esse mercado que é promovido pelo mundo aí afora. Natal não é dia de se vestir de vermelho, ou de se colocar um chapéu de dormir. Não. Natal é um convite de Deus para crermos naquilo que para o ser humano é impossível. Porque aquilo que é impossível para mim e para você é super possível para Deus. Para que nós pudéssemos participar daquela mesa, Deus teve que descer do céu. Porque se Ele não desce, nós não conseguimos subir. Nós só temos comunhão com Cristo e podemos participar da mesa dEle, porque Ele decidiu se humilhar e pagar a minha dívida e a sua. Era impossível para nós.
O interessante, Wanderson, sabe o que é? É que quando Adão e Eva pecam, eles são lançados para fora do paraíso. E o texto de Gênesis diz que um anjo com uma espada flamejante é colocada na porta. Para quê? Para impedir que Adão e Eva fizessem o quê, Marquinhos? Voltasse para o paraíso. Ninguém pode entrar novamente no paraíso se não for com o convite e a veste adequada para tal ocasião. Natal é um convite de Deus para crermos que Ele é um Deus que cumpre as suas promessas, ainda que elas sejam impossíveis para nós. Amém, irmãos? Eu sempre gostei do Natal, mas para muita gente, o Natal é um tempo de tristeza. É final do ano. Muita gente, quando chega no final do ano, ela fica pensando em coisas que ela não conseguiu fazer durante o ano inteiro. Ela fica pensando em pessoas muito chegadas e de grande valor que já não estão mais presentes. Para muita gente, o Natal é uma data de choro e não de riso. Eu queria mudar esse conceito na sua mente e no seu coração. O interessante é que quando nós lemos Isaías capítulo 9, Isaías diz o seguinte, que o povo que estava em trevas, isso é interessante porque Lucas vai repetir isso também. O povo que estava andando nas trevas, viu uma luz maravilhosa, extraordinária, que foi enviada do céu para iluminar o nosso caminho. O Natal, meu irmão e minha irmã, é dia de você comer o Chester, mas nas claras, com os olhos abertos, na luz e não nas trevas. Se o seu coração, por alguma razão, foi dominado pelas trevas, o convite de Deus para você nesse Natal é para você acreditar que o que para você parece ser impossível, de repente extrair um sorriso do seu rosto, para Deus é possível. Ele pode transformar a sua treva em uma luz resplandecente. No seu encontro com a mulher samaritana, o Senhor disse uma coisa super interessante. Ele diz assim: aquele que beber da água que eu der, jamais terá sede, porque um rio de água viva fluirá do seu ventre e vai satisfazer você como o mundo jamais poderá fazê-lo. Se você olhar para esse cenário que Lucas nos coloca aqui e acreditar que Deus está te convidando a crer que Ele é um Deus que cumpre com a sua palavra e Ele completa tudo aquilo que Ele já começou, Ele pode tirar a tristeza do teu coração e colocar no lugar uma alegria que não pode ser contida. Ela tem que ser compartilhada com os outros. Por que isso, irmãos? Aqui entra o meu ponto número 2. O Senhor dos impossíveis, o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio ao mundo porque Ele precisava de nós. Não. A palavra de Deus diz que Deus é o grande El Shaddai. Ele é o autossuficiente. Ele é o todo-poderoso. Deus não fez o ser humano para se realizar no ser humano. Não. Deus fez o ser humano por causa da sua bondade, por causa da sua graça. Ele queria demonstrar o seu amor, Ele queria demonstrar a sua graça, e Ele nos fez de um modo muito especial.
Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Que honra maior existe em todo o universo? Não existe. Por isso que quando Deus, antes da criação do mundo, decide, num plano divino de redenção, enviar o seu Filho para morrer no lugar do pecador, o propósito dele era nos favorecer, e não a si mesmo. Jesus veio ao mundo, o Senhor dos impossíveis, se entregou, se ofereceu, Ele se derramou por amor de mim e de você. E o propósito com tudo isso era manifestar a glória de um Deus que não poderia ser visto por olhos humanos. Amém, irmãos? Eu morro de inveja. Desculpa, pastor. O irmão pediu perdão por mim, porque eu morro de inveja de João. Eu fico pensando em João inclinando sua cabeça no peito de Jesus. Que coisa extraordinária. Eu fico pensando em José, marido de Maria, pegando o menino Jesus no colo e vendo o milagre do crescimento. Era a encarnação de Deus, que se humilhou e se subjugou a ter um ser humano extremamente inferior como seu tutor. Mas eu morro de inveja de José, pegando Jesus no colo, ninando Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso me faz lembrar quando as minhas filhas nasceram. Você quer coisa melhor do que aquele arroto de criança? Arroto de criança é maravilhoso. Você, né? É verdade. A criança come. Quando não aguenta mais, ela fica empanturrada. Aí você tem que colocar ela aqui assim, ó. E aí você tem que dar aquela balançadinha para lá e para cá. Bate assim nas costas dela. Se ela demorar muito, não é? Você fala assim: arrota, meu filho, arrota. Não é? De vez em quando ele faz aquela lambança. Mas eu não consigo parar de imaginar Maria e José com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores deitado no seu ombro. Isso é simplesmente maravilhoso. Esse é o amor que Deus tem por mim, um perdido pecador. Irmãos, raramente eu falo sobre a minha história, porque é treva pura. Eu sei de onde Ele me tirou, e sei que o Senhor dos impossíveis se derramou por mim, ainda que eu fosse inimigo mortal dEle. Amar a Deus é o Senhor Jesus Cristo hoje, é fruto do amor dEle por mim e não o inverso. Foi Ele que me amou primeiro, por isso eu posso amá-lo. Amém, irmãos? Se isso não vai te trazer alegria no coração, nada mais pode trazer. Eu não sei quão densas são suas trevas, mas a luz do mundo se manifestou em Belém de Judá, e todo Israel foi impactado pela glória do unigênito do Deus Todo-Poderoso. Aquilo que Ele fez no passado, continua fazendo hoje. Amém, irmãos? Essa é a tese desse homem aqui, Lucas, que escreve o seu evangelho. É o mesmo que escreve o Atos dos Apóstolos. O que é o Atos dos Apóstolos? Nada mais, nada menos do que aquilo que Jesus continuou a fazer através dos seus discípulos, depois que Ele foi levado de volta para o seu lugar no céu. A igreja do Senhor Jesus foi instaurada,
E ao longo da história, milagres têm acontecido no resgate de centenas de milhares de pessoas. E eu faço parte dessa história, assim como você. Amém, irmãos? A última coisa que eu quero que você saia daqui sabendo é o seguinte: toda essa manifestação de Gabriel, a Zacarias, a Isabel, a Maria, e eu creio que Simeão também foi visitado por ele. Eu creio que Simeão, aquele que mais tarde, ele compõe um cântico de adoração, aquele velho, que pega a criança no colo lá no templo, aquele homem também recebeu, muito embora o texto bíblico não diga, eu creio, que Gabriel também visitou aquele homem, e em nome do Deus Criador, fez uma promessa para ele: você não vai morrer antes de ver o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Salvador do mundo. E quando aquele homem pega Jesus no colo, ele diz: Senhor, agora o Senhor pode despedir o teu servo em paz, porque eu vi a redenção de Israel com os meus próprios olhos. E aqui está o meu último desafio para você: que você tenha sensibilidade, que os teus olhos se abram, para você perceber que existem impossíveis, que Ele continua a realizar no dia de hoje, mesmo que você não perceba, mesmo que você não veja. E eu quero dizer para você o seguinte: qual foi o resultado desse texto que nós acabamos de ler? 5 hinos de louvor. 5 hinos. É impossível você ter um encontro com o Criador e um hino de louvor e adoração não ser gerado no seu coração. Nós temos o cântico de Isabel, nós temos o cântico de Maria, nós temos o cântico de Zacarias, nós temos o cântico dos anjos, e nós temos o cântico de Simeão. Todos eles compuseram hinos de adoração ao Senhor quando se encontraram com o Criador. Eu queria convidar você nessa manhã a crer que existem impossíveis que Ele está realizando nesse momento, ainda que você não possa percebê-lo com os seus olhos e com os seus sentidos. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero que você louve o Senhor com toda a sua força. E eu quero fazer depois um desafio para você. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua
prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Eu não sei qual as tuas trevas, qual as tuas... Você, se Deus falou seu coração nessa manhã, venha cá, eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus transforme a tua tristeza em alegria, que Ele renove aquilo que se perdeu ao longo da história, que você não sabe onde foi parar. Se Deus falou seu coração, esse é o momento. Eu quero orar e interceder por sua vida. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Isabel já era velha. A época das suas regras já tinha cessado. Todo mundo dizia, ela é estéril, ela não pode conceber. E contra todas as expectativas humanas, Deus faz um milagre extraordinário. Zacarias duvidou do Senhor, e por 9 meses ele não falou uma palavra, porque você duvidou daquele que vive na presença do Senhor. Você só vai falar quando essa criança nascer. João Batista era um menino muito especial, pois foi um milagre de Deus na vida de Isabel. Esse Deus continua operando milagres no dia de hoje, e eu acredito nisso piamente. Esse Deus maravilhoso, Ele ama a mim e Ele ama você. Se você não tem nenhum grande desafio, eu quero que você estenda as mãos em direção dos nossos irmãos. E eu queria fazer diferente hoje. Eu queria que esses irmãos que estão aqui à frente dessem as mãos e se juntassem aqui no meio. Todos vocês, deem as suas mãos. E nós vamos orar por vocês. Se ajuntem mais, cheguem mais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o Senhor dos impossíveis e pode fazer o impossível por mim e por você. Amado e bendito Deus, nós viemos nessa manhã, nesse lugar, para ouvir o Senhor falar poderosamente aos nossos corações. Tu conheces, Senhor, o nosso histórico. O Senhor conhece as nossas batalhas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. O Senhor tem conhecimento de tudo a nosso respeito. Cada um dos irmãos e irmãs que aqui à frente estão, eles não estão buscando pelo pastor Fernando Félix, eles não estão buscando por um poder que eu tenha, mas poder que o Senhor tem. O Senhor tem todo o poder. O Senhor pode fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos, mais do que sonhamos que o Senhor possa fazer. Por isso, Senhor, recebe essas orações. Recebe, Senhor, nas tuas mãos. Contempla, Senhor, cada dor. Contempla, Senhor, cada dificuldade, cada barreira, cada luta, cada sonho que é colocado diante do Senhor. Toma, Senhor, em tuas mãos. Inclina os teus ouvidos ao teu povo, e pela tua graça, Senhor, derrama das tuas mais preciosas e ricas bênçãos sobre eles, tanto os que estão aqui, quanto daqueles que nos ouvem, Senhor, na internet. Visita cada um deles, Senhor.
e age com poder e glória. Manifesta, Senhor, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, e opera um milagre na nossa vida. Nós oramos no nome precioso de Jesus. E você diz: um grande abraço no teu irmão, bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Não desiste de um filho seu. Deus do impossível.